Olá, seja bem-vindo aos relatos mais perturbadores do Reddit. Uma usuária do subreddit Off My Chest relata que estava percebendo alguma coisa estranha com o diretor e as alunas da escola, e conforme ela avançava com isso, foi ficando cada vez pior. 3 meses foram o suficiente para arruinar tudo. Não sei nem por onde começar. Tenho 27 anos e há 3 meses consegui a minha primeira vaga como professora do ensino médio numa cidade pequena do interior, onde eu não conhecia absolutamente ninguém. Minha irmã caçula, Sofia, foi quem me empurrou a aceitar. Vai, você precisa sair daqui. Começar do zero, ela disse. E ela tinha razão. Deixei a capital, deixei o pouco que sobrou depois que terminei com o Daniel e me mudei sozinha para um apartamento minúsculo a 10 minutos da escola. Os primeiros dias foram bem difíceis. O corpo docente é pequeno, todo mundo se conhece a vida inteira e eu era a única diferente. Até que apareceu a Marta, a orientadora educacional. Desde a primeira semana, ela me adotou. A gente almoçava junto na sala dos professores. Ela me explicava as dinâmicas da escola, me dava conselhos sobre manejo de sala de aula quando eu chegava à beira do choro. Quando eu voltava para casa à noite e o silêncio da cidade pequena me esmagava, eu repetia comigo mesmo que pelo menos eu tinha Marta. Era o mais próximo de uma amiga que eu tinha encontrado ali. Confiei nela sem pensar 2 vezes. Mas alguma coisa não batia. Foi na 5ª semana que eu percebi. Toda quarta, na mesma hora, o diretor, um homem de 58 anos, calado, que mal trocava palavras pelos corredores, tirava 4 alunas da sala, sempre as mesmas. Levava elas para a sala dele e fechava a porta. Da primeira vez, achei que fosse orientação individual. Da segunda, achei estranho. Da terceira, contei pra Marta. Ela ficou séria, quase rígida. Documenta tudo. Ela me disse datas, nomes, horas exatas. Se for o que parece, essas meninas vão precisar de você. Então, comecei a anotar cada detalhe no caderno. Numa quarta, fiquei rondando o corredor com a desculpa de conferir o meu armário. A porta da sala do diretor se abriu e uma das meninas saiu com os olhos vermelhos. Antes que ela se afastasse, escutei a voz do diretor lá dentro. Não deixa ninguém te convencer de que isso é normal. Tá me ouvindo? Meu sangue gelou. Interpretei como manipulação pura. Linguagem de manual para amarrar emocionalmente uma menor de idade. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, com as mãos tremendo sobre o teclado, escrevi a denúncia formal para a Secretaria de Educação. Quando apertei enviar, senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Não tinha volta. O silêncio do apartamento nunca tinha sido pesado tanto. Os dias que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Depois de apertar enviar, eu não consegui dormir. Fiquei sentada na cama, olhando para o celular como se a secretaria fosse responder às 3 da manhã. Óbvio que não responderam. Passaram 4 dias sem notícias. 4 dias indo para a escola, cruzando com o diretor no corredor, forçando um sorriso, enquanto por dentro eu repetia que tinha feito certo. Ele estava igual ao de sempre, calado, sério, cumprimentando com aceno de cabeça, e eu buscando em cada gesto dele a confirmação de que ele era um monstro. À noite, eu ligava para minha irmã. Não se arrepende, ela dizia. Se tem alguma coisa esquisita com essas meninas, alguém tinha que falar. A Marta me dizia o mesmo no almoço, quase com as mesmas palavras. Você fez o certo. Essas meninas precisam de alguém que fale por elas. E eu me agarrava nisso. Na quinta-feira da segunda semana, apareceram 2 pessoas da secretaria com pastas e crachá.
Eu vi da janela da minha sala enquanto meus alunos faziam um exercício de redação. Chamaram o diretor. Ele se levantou da mesa, abotoou o paletó e seguiu eles sem dizer nada. A aula continuou. Bateu o sinal e os corredores encheram de risada e gritaria, como qualquer outro dia. Mas eu sabia que em alguma sala do térreo, a vida daquele homem estava desmoronando. Ninguém naquela sala olhou para mim como se eu fosse uma heroína. Suspenderam ele naquela mesma tarde. Teve uma reunião de emergência do corpo docente no fim do dia. A vice-diretora comunicou com voz neutra, sem dar muitos detalhes, que tinha uma investigação aberta e que o diretor ficava afastado das funções até a nova ordem. O silêncio foi absoluto. Eu estava sentada no fundo, com as mãos embaixo da mesa para ninguém perceber que eu estava tremendo. Percebi os olhares. Numa cidade pequena assim, todo mundo sabe tudo. 2 professoras veteranas cravaram os olhos em mim com uma frieza que me atravessou. A Marta, sentada do meu lado, apertou minha mão por baixo da mesa sem olhar para mim. Aquele gesto me segurou. Repeti para mim mesma que eu faria tudo de novo, que aquelas 4 meninas mereciam, que o silêncio é cumplicidade. Escoltaram ele para fora do prédio. Quando a reunião terminou, eu estava perto da porta da minha sala guardando minhas coisas. Ele passou a menos de 2 metros de mim e olhou para mim, não com raiva e muito menos ódio. Ele olhou para mim com alguma coisa que eu não consegui decifrar naquele momento, quase como pena, como se a pessoa que precisasse de proteção fosse eu. Naquela noite, sozinha no apartamento, sentei no chão da cozinha e não consegui parar de pensar naquele olhar. As semanas seguintes mudaram tudo. Eu esperava alívio. Esperava ver aquelas 4 meninas respirarem finalmente, soltarem os ombros, voltarem a ser adolescentes normais. Não aconteceu nada disso. Elas estavam mais caladas do que antes. Nas aulas, sentavam juntas com o olhar cravado na carteira, sem levantar a mão, sem falar entre si. Uma das 4 parou de vir. Primeiro um dia, depois 2, depois a semana toda. Perguntei na secretaria e me disseram que a família tinha avisado uma indisposição. Tentei chegar em outras delas. A que sempre sentava do lado da janela. Esperei ela na saída da aula e perguntei com toda a delicadeza que eu consegui se ela estava bem, se ela precisava conversar. Ela se afastou de mim como se eu tivesse levantado a mão para bater nela. A senhora não entende nada, ela disse, e saiu quase correndo pelo corredor. Fiquei parada no lugar sem conseguir me mover. Naquela tarde, contei para Marta. Ela me escutou com aquela calma dela que antes me confortava e que agora, sem eu saber porquê, começava a me deixar tensa. É normal, ela disse. Elas estão processando o trauma. Dá tempo para elas. Eu quis acreditar de verdade. Liguei para minha irmã à noite e contei tudo. Ela disse que reações de trauma são imprevisíveis e que eu não me culpasse. Mas eu percebi alguma coisa quebrada no jeito como aquelas meninas me evitavam. Elas não olhavam para mim como se olha para quem te salvou. Não deixa ninguém te convencer de que isso é normal. E se a fala do diretor era dirigida contra Marta, a frase do diretor começou a rodar na minha cabeça que nem música que não sai. Eu tinha assumido que era manipulação, controle emocional, manual do predador. Mas deitada na cama às 2 da manhã, com a cidade em silêncio absoluto do outro lado da janela, comecei a girar aquelas palavras do avesso. E se ele não estava normalizando nada? E se ele estava dizendo exatamente o contrário? E se estava dizendo para ela que o que estava acontecendo com ela não era normal? E que ela não deixasse ninguém convencer ela do contrário? Na quarta-feira seguinte,
Fui para a escola com um nó no estômago. Passei em frente à sala do diretor. A porta estava trancada, as luzes apagadas. Nenhuma das 4 meninas foi chamada para lugar nenhum. Ninguém se reuniu com elas. Ninguém perguntou como elas estavam. Fiquei olhando aquela porta fechada por sei lá quanto tempo. E, pela primeira vez, pensei que talvez eu tivesse destruído a única coisa que estava sustentando elas. E claro, depois deste relato, teve alguns comentários apoiando ela. Os comentários eram o seguinte: trabalho há 15 anos dando aula numa cidade parecida. E te digo uma coisa, o que você fez exige uma coragem enorme. Não se culpa por ter agido com a informação que você tinha. Outra falou: alguma coisa não bate. A orientadora te fala para documentar, te empurra para denunciar e depois fica de boa? E a orientadora? O que ela estava fazendo com essas alunas nesse meio tempo? E a orientadora? O que ela estava fazendo com essas alunas nesse meio tempo? Peraí, a reação das meninas não significa que não tenha vida boa. Trauma não se manifesta com gratidão, mas entendo sua dúvida. Tomara que alguém te dê resposta logo. Depois de algum tempo, veio a atualização. Ontem, uma das 4 meninas esperou eu sair da aula. Era a menor, a que sempre sentava na primeira fila e mal levantava os olhos do caderno. Ela já estava chorando antes de abrir a boca. Me pediu para fechar a porta e me contou tudo. Era a Marta que chamava elas na sala dela, uma por uma, sempre com a desculpa de uma avaliação emocional, um acompanhamento de convivência, alguma coisa que soava oficial, mas lá dentro fazia perguntas que nenhum adulto deveria fazer para uma menor de idade, perguntas íntimas, invasivas, que deixavam elas tremendo. A menina não conseguia nem olhar para mim enquanto falava. Ela me disse que o diretor descobriu que ele começou a tirar as meninas todas as quartas justamente para isso, para dar para elas um lugar seguro para falar, onde alguém acreditasse nelas. Ele estava há 3 meses juntando provas contra a Marta. Toda quarta ele ouvia elas, tomava notas, repetia para elas o que estava acontecendo não era normal e que ele ia acabar com aquilo. A frase que eu ouvi naquela tarde, não deixa ninguém te convencer de que isso é normal, não era manipulação, era exatamente o oposto. Ele estava dizendo para elas que elas mereciam algo melhor, que não se acostumassem, que aguentassem mais um pouco. A Marta tinha calculado tudo. Quando a menina terminou de falar, fiquei em silêncio um tempo longo. Depois, perguntei por que elas não tinham dito nada quando suspenderam o diretor. Ela olhou para mim como se a resposta fosse óbvia, porque a Marta continuava aqui. Eu entendi tudo. A Marta escolheu eu, a professora nova, sozinha, sem raiz na cidade, sem contato, desesperada para fazer o certo. Ela me deu as palavras exatas. Documenta tudo. Me empurrou para a denúncia sabendo que não ia questionar a minha única aliada. E funcionou. Eu tirei do caminho dela o único homem que estava construindo um caso contra ela. Entreguei ele de bandeja. Cada almoço junto. Cada conselho de sala de aula. Cada você fez o certo. Tudo era parte do mesmo esquema. Quando eu cheguei em casa, liguei para Sofia. Não consegui nem falar nos primeiros minutos. Só chorava. Minha irmã me ouviu respirar do outro lado do telefone sem dizer nada, esperando. Quando finalmente consegui contar, ela ficou calada. E o silêncio da Sofia me doeu mais do que qualquer palavra, porque significava que ela entendia a dimensão do que eu tinha feito. Aí veio os comentários no Reddit. Trabalha há 14 anos na rede pública. Os predadores de verdade quase nunca são os que parecem suspeitos. São os que caem bem. Os que orientam, sinto muito. A secretaria não verificou nada antes de suspender ele.
Só a sua denúncia foi o suficiente. Isso é negligência institucional gravíssima. Outra respondeu: bem-vinda à rede pública da cidade pequena. Quando alguém denuncia com o mínimo de detalhes, eles suspendem primeiro e investigam depois porque tem pânico de vazar para a imprensa local. É protocolo de autoproteção da secretaria, não de proteção ao menor. No dia seguinte, apresentei uma segunda denúncia na secretaria, dessa vez contra Marta. Anexei o depoimento da aluna e pedi que as outras 3 fossem entrevistadas. O pessoal da secretaria me escutou com uma expressão que eu não vou esquecer. Uma mistura de nojo e vergonha administrativa. Como se soubessem que alguma coisa tinha falhado no protocolo deles. Quando entraram em contato com a escola para localizar a Marta, a secretaria disse para eles o que eu não sabia. A Marta tinha pedido transferência para outra escola 3 dias depois da suspensão do diretor. Ela já não estava mais lá. Tinha ido embora sem se despedir de ninguém, sem esvaziar a sala dela por inteiro, sem deixar rastro, a não ser um armário aberto e uma cadeira giratória virada para a parede. Com a autorização da secretaria, abriram uma gaveta trancada na sala do diretor. Dentro, tinha uma pasta grossa com meses de trabalho, registros detalhados, datas, declarações escritas das 4 alunas, e-mails que a Marta tinha mandado para elas convocando para as avaliações, prints, tudo o que ele precisava para formalizar um caso. Ele estava prestes a terminar, e eu não deixei. A investigação foi reaberta com as provas do diretor, mas a Marta já tem acesso a alunas de outra escola. Há outras meninas que não sabem de nada, que provavelmente já estão recebendo aquelas convocações educadas para avaliação emocional, enquanto os pais delas assinam consentimentos sem nem sequer ler. Toda quarta eu passo em frente à sala do diretor. A porta continua trancada, as luzes apagadas, e eu fico parado ali uns segundos que nem uma idiota, olhando pro vidro fosco, pensando que eu roubei o tempo que ele precisava para terminar o que tinha começado. Não vou dizer que fui só uma ferramenta da Marta, porque isso seria tirar minha responsabilidade. Eu tomei a decisão. Eu apertei o enviar. Eu não investiguei o suficiente. Bastou para mim que alguém em quem eu confiava me dissesse que eu tinha razão. Sofia me disse que eu não podia saber. Pode ser verdade, mas isso não muda nada para as 4 meninas. Eu não me perdoo, não peço que ninguém me perdoe. Só precisava contar. E os comentários foram vários. Isso me revira o estômago. Você fez o que qualquer pessoa responsável teria feito com essa informação. A Marta sabia exatamente que imagem construir para você agir. O detalhe de que o diretor estava montando um dossiê e guardava trancado me parte. Esse homem estava fazendo as coisas certo. E o sistema falhou com ele. E você também era parte do sistema, mesmo sem saber. Como mãe, isso me apavora. Essa mulher já está em outra escola com acesso a mais meninas. Não tem como acelerar a investigação? O que mais me dá medo é que a Marta pediu transferência 3 dias depois. Ela já tinha um plano de saída pronto. Isso não foi improvisado. É isso que não me deixa dormir. No mesmo dia em que suspenderam o diretor, a Marta me abraçou na sala dos professores e disse: "Você fez o certo." 3 dias depois, o armário dela estava vazio. Não se despediu. Eu tinha contado cada passo que eu ia dar antes de dar. Dei tempo para ela se preparar. Bom, o post terminou aqui. Não se sabe o que aconteceu realmente com a Marta, mas, infelizmente, existem coisas assim nas escolas. O subreddit Confessions é um dos lugares mais favoritos onde as pessoas compartilham os segredos mais sujos. Mas até que ponto
um segredo pode ser sombrio na internet. Cansados da vida em casa com os pais, eu e um dos meus melhores amigos decidimos sair de casa e alugar uma casa juntos. Eu tinha 19 na época, meu amigo também tinha 19 e a namorada dele tinha 18. As coisas foram bem por um tempo, mas as coisinhas pequenas começaram a se acumular e virar um ressentimento gigante da minha parte. Primeiro, a namorada dele morando lá. Mesmo combinado tendo sido só nós dois dividindo a casa e as contas, eles nunca se ofereceram dividir em 3 depois que ela se mudou. E naquela idade eu era muito tímido para levantar o assunto. Depois vieram os cachorros. Eu sou mais chegado aos gatos, sempre fui, mas nem por isso odeio cachorro, só não amo. Eu sabia que ia ter cachorro na casa quando fechamos o acordo, e tava tudo bem. Era um cachorrinho velho, dócil, que só queria dormir e receber uns carinhos. Aí chegou o dia em que trouxeram para casa o Satã. Satã não é o nome real do cachorro. Era um Schnauzer pequeno que eu odiei desde a primeira vez. Ele mastigou tanto o meu cabo de carregar o celular que tive que fazer uma gambiarra para fazer funcionar. E por último, a louça. Como aqueles dois usavam tanta louça, é uma coisa que eu ainda não entendi. Eu tinha um copo, um prato, uma colher e lavava logo depois de usar porque eu odeio louça. Os dois juntos enchiam a pia todo santo dia e não lavavam. Tinha várias outras coisas também, mas essas foram as 3 principais. Agora você está se perguntando como é que isso começa a explicar o título do post. Bom, uma das estrelas tiveram que se alinhar para isso acontecer. Eu tinha acabado de terminar com a minha namorada umas 2 semanas antes. Então, basicamente, saí de do dia para nada além de visita da dona Mão, se é que você entende. 2. A raiva e o ressentimento pelos colegas de casa vinham se acumulando fazia mais ou menos 1 ano. E 3. A namorada do meu colega, que era uma menina magra e mais ou menos ativa, comia uma lata de 500 gramas de cobertura de chocolate por semana. Ela deixava a lata em cima da geladeira e comia direto com uma colher. Numa das minhas folgas do trabalho, eu estava jogando no sofá e vegetando. Com 19 anos e sozinho em casa, resolvi resolver umas coisas. Quando eu estava terminando, percebi que não tinha nada para recolher a sujeira, até que um pensamento nojento, sujo e deliciosamente maligno pipocou na minha cabeça. Corri para a cozinha, peguei a lata da geladeira e adicionei o meu molho de a cobertura. Misturei bem para não ficar visível e segui a vida. No dia seguinte, os 3 estavam assistindo o filme, quando a namorada foi lá e trouxe a cobertura para a sala e comer enquanto assistia. Fiquei ali, esqueci do filme, observando ela enquanto ela comia colherada atrás de colherada. Todas as pequenas irritações que eu vinha aguentando, de repente ficaram muito mais suportáveis agora que eu tinha a minha vingança secreta. Eu acho que essa é uma das confissões mais nojentas que eu já li, parecida com aquelas das fraldas. É por isso que você tem que ter cuidado com quem você coloca dentro de casa. Um usuário chamado Tony postou no subreddit de confissões depois de tomar uma grande quantidade de Benadryl para tentar dormir. Só que o que ele descreveu não foi o sono voltando, foi outra coisa ocupando o lugar do sono. E quanto mais perto ele chegava dessa coisa, mais difícil ficava dizer se ele estava tentando se recuperar ou se apagar. No dia 15 de abril de 2025, ele escreveu: "Tentei dormir com Benadryl, mas não foi bem assim que aconteceu. Isso aconteceu domingo passado. E eu ainda fico pensando,
Era madrugada, tipo meio da noite, e eu não dormia fazia dias, literalmente. Não era só ficar rolando na cama, não. Meu cérebro não calava a boca, correndo com pensamento aleatório, memória, só ruído. Eu estava desesperado para dormir, ao ponto de não me importar mais com o que eu tinha que fazer. Eu só queria desligar tudo por um tempo. Lembrei que tinha uns Benadryl no armário. Pensei, é pra dar sono, né? Então, tomei. Não sei quantos. Eu não contei. Não estava pensando de verdade. Só peguei um monte e engoli. Provavelmente, muito mais do que devia. Eu não ligava. Só queria dormir. Só queria silêncio. Mas eu não peguei sono nenhum. Em vez disso, meu corpo começou a se sentir esquisito. Tipo, pesado e leve ao mesmo tempo. Minha pele parecia que não pertencia a mim. Eu não conseguia ficar parado, mas também não conseguia me mexer. E aí começaram as alucinações. Não era divertido, não era colorido, nada disso. Era escuro, arrepiante. Eu via sombras se mexendo no canto do olho. Quando eu olhava, tinha uma figura ali, parada, sem fazer nada, só olhando, e ficava acontecendo. Juro que uma dessas figuras ficou no corredor, só me encarando. Pisquei, sumiu, mas continuava voltando. Nem sempre no mesmo lugar. Às vezes, atrás de mim, às vezes, fora do meu alcance por pouco. Comecei a ouvir coisas, alto o suficiente para parecer que alguém estava falando bem no meu ouvido. Ouvi a voz da minha mãe em determinado momento. E ela já morreu desde 2017. Ela estava chamando meu nome do jeito que ela chamava quando ficava brava. A casa inteira parecia estar respirando, como se as paredes estivessem vivas, só esperando eu perder o controle. Apaguei umas vezes. Voltei em lugares esquisitos. Uma vez, estava do lado de fora, descalço, na varanda. Outra vez, estava no chuveiro só de cueca. Não lembro de ter andado até lá. Não lembro de ter escolhido me mexer. Isso me apavorou. Achei mesmo que tinha quebrado o meu cérebro. Mas aqui vem a parte mais fodida. Depois que o medo passou, depois que eu meio que me entreguei, a sensação foi boa. Tipo, boa mesmo. Tudo ficou quieto. Os pensamentos correndo sumiram. Todas as coisas que normalmente me deixam acordado à noite simplesmente evaporaram. As alucinações não pareciam mais ameaça. Pareciam companhia. O silêncio dentro da minha cabeça foi reconfortante. De um jeito muito sombrio. Como se eu não devesse estar ali. Mas também não ligava. Uma parte de mim quer fazer de novo. Não pra morrer, nem nada disso. Só pra sentir aquilo de novo. Aquela paz, aquela fuga. Sei que é ruim, sei que é burrice. Mas parecia que eu tinha saído da realidade por um tempo. E, sinceramente, a realidade é meio uma bosta na maioria dos dias. Sei lá, acho que só precisava colocar isso em algum lugar. Alguém já passou por algo parecido? Sinto que eu abri uma porta e alguma coisa continua do outro lado, me olhando. E uma pessoa respondeu: Mano, você acidentalmente saiu com o Homem do Chapéu. O Homem do Chapéu, a alucinação muito comum de Benadryl, isso arrepia até o osso. Se você nunca ouviu falar dele, o Homem do Chapéu é uma daquelas coisas que soa como creepypasta de internet. Aparecem pessoas que você nunca conversaram entre si. Ele é geralmente descrito como uma sombra em forma de pessoa, vestida como se tivesse saído de outra década. Casaco longo, chapéu, na maioria das vezes uma fedora. E às vezes, olhos vermelhos brilhando. O que faz ele ser tão perturbador é o que ele faz, ou melhor, o que ele não faz. E isso é nada. Ele fica ali, parado, como se estivesse esperando. Algumas pessoas até descrevem tentar andar em volta dele,
como se estivessem convencidas de que ele tem posição física no cômodo. E quando fazem isso, nada acontece. Na internet, você acha gente enquadrando isso como uma coisa paranormal, uma entidade que observa, alguma coisa que se alimenta de medo, alguma coisa externa. Mas tem também uma razão pela qual essa figura exata aparece de novo e de novo em conexão com certas substâncias. E o Benadryl é uma das mais comuns. Benadryl em doses altas é conhecido por causar delírio, e não simples alucinações. As pessoas perdem a noção de onde estão, interpretam mal sombras e movimentos, e experimentam figuras que parecem reais o suficiente para dividir o espaço com elas. Nesses estados, o cérebro produz coisas que parecem intencionais, mesmo quando não tem nada ali de fato. E para muita gente, essa experiência é aterrorizante. Para o Tony, foi avassalador desde o começo. Ele acreditou de verdade que tinha danificado alguma coisa no cérebro, que o que ele tinha tomado empurrou ele para algum lugar do qual ele podia não voltar. Mas depois que o pânico passou, uma outra coisa ocupou o lugar. O ruído na cabeça dele parou. A insônia que tinha empurrado ele a tomar o remédio, em primeiro lugar, tinha ido embora. E apesar do quanto ele ficou perturbado com o que viu, ele admitiu que o silêncio parecia bom. Então, ele fez de novo. Tomei Benadryl de novo depois da última vez. Tive que voltar. Cedi e tomei Benadryl de novo. Simplesmente não conseguia parar de pensar naquilo. Falei pra mim mesmo que nunca mais. Tipo, sério mesmo. Mas o silêncio que eu senti, a quietude na minha cabeça, isso vem me assombrando desde então. Nada nem chegou perto disso. Não lembro como a noite começou. No minuto, eu tava rolando o feed. Na hora seguinte, eu tava parado na frente do armário de remédio, como se ele estivesse me chamando. Eu tinha lido os comentários, mas cedi, sem medo, só uma calma esquisita, como se eu soubesse o que vinha por aí e quisesse. Bateu rápido, aquela mesma sensação de estar desconectado do meu corpo, como se eu estivesse vendo outra coisa vestir a minha pele. As sombras também voltaram. Não exatamente as mesmas, mas familiares, como se lembrassem de mim. Uma delas ficou no corredor, o mesmo lugar de antes, só que mais perto. Dessa vez, ela não sumiu quando eu pisquei, só ficou ali, esperando. Comecei a ouvir barulho de novo, unhas arranhando na parede, passos distantes no andar de cima. Eu moro sozinho, sussurros atrás de mim que paravam quando eu virava. Não eram vozes que eu reconhecia dessa vez, só presença. Apaguei umas vezes de novo. Voltei dentro da banheira com a água aberta, sem noção de como cheguei lá. Outra vez, estava só sentado dentro do armário, no escuro, como se tivesse ido para lá de propósito. Sei que isso é perigoso. Sei que é burrice e uma merda. Não estou tentando morrer, juro. Mas tem essa parte de mim que fica sussurrando volta, como se eu tivesse achado alguma coisa do outro lado daquela onda. E essa coisa não quer me deixar ir. O que eu faço? Algumas pessoas responderam: tá injetando? Você precisa parar. Vai atrás de ajuda. Acidentalmente, tomei demais na última vez porque eu usava como indutor de sono, mas depois daquela experiência, virou uma coisa em si. Mais gente nos comentários pediu para ele parar. Ele admitiu que sabia que era perigoso e que estava um pouco perdido a respeito. Mas ele também admitiu outra coisa logo depois. Ele tinha voltado atrás disso de novo. Tomei Benadryl e me mudou para sempre e por completo. Eu devia ter previsto que ia acabar aqui. O que começou como um jeito de dormir um pouco mais fácil, virou uma coisa que tomou conta da minha vida. Comecei a tomar Benadryl faz um tempo, só para me apagar. Mas com o tempo, parou de ser só sobre dormir. Comecei a tomar cada vez mais. Eu gostava do jeito que aquilo fazia tudo parecer distante, como se eu pudesse desligar o meu cérebro. Já falei sobre isso antes.
como alguns de vocês leram, falei para mim mesmo que estava no controle, que podia parar quando quisesse. Era mentira. Fui hospitalizado. Meu corpo não deu conta do que eu estava fazendo com ele. Eu estava alucinando, desorientando uma casca de mim mesmo, ouvindo a minha mãe morta, vendo o homem do chapéu, me sentindo preso dentro da minha própria pele. Os médicos me disseram que eu tive sorte de chegar vivo lá. Sorte? Essa palavra parece esquisita quando você está amarrado numa cama de hospital, se perguntando o que porra você fez com você mesmo. Mesmo hoje, mesmo depois de tudo, ainda tem essa parte de mim que quer voltar para isso. E isso me apavora. Sinto que eu religuei os fios do meu cérebro e agora não consigo achar o caminho de volta pro normal. Nem me lembro mais como o normal se sente. Não tenho ninguém com quem falar. Talvez seja só para tirar do peito. Talvez porque sinto que estou gritando no vazio, esperando alguém escute. Eu não quero ser essa pessoa. Quero sair. Não consigo continuar assim. Vi coisas que não consigo explicar. Coisas que eu nem sei como explicar. Tipo, cheiros, criaturas, e senti que estava flutuando num mundo além do meu entendimento. O post juntou centenas de comentários. Uns eram diretos e brutos, outros de apoio, mas a mensagem era a mesma. Pediam para ele levar a recuperação a sério e reconhecer o quão perto ele tinha chegado de morrer. Nas respostas, Tony trouxe mais contexto. Eu enquadrou o vício menos como curiosidade ou imprudência, e mais como uma tentativa de desligar tudo quando ele não sabia como lidar de outro jeito. Minha infância foi roubada de mim. Aconteceram coisas que eu não posso dizer, porque descrever ia me fazer banido. Deixei minha ex arruinar meu ensino médio e, basicamente, a minha vida inteira. Depois disso, a conta ficou em silêncio, deixando todo mundo no tópico se perguntando o que tinha acontecido. Quase um mês ia se passar, até Tony postar de novo. Não vou conseguir. Desculpa, gente. A conta dele ficou em silêncio depois dessa mensagem final, deixando para trás só os posts e um rastro de gente se perguntando quão perto da beirada ele realmente estava quando escreveu. A difenidramina, o princípio ativo do Benadryl, pode causar delírio grave, confusão, psicose prolongada e, no pior dos cenários, a morte. Nos últimos anos, uma tendência chamada Desafio do Benadryl foi desenhada para incentivar as pessoas, muitas vezes adolescentes, a tomarem quantidades grandes de remédio para induzir a alucinação. Vários foram parar no hospital. Alguns não sobreviveram. E, recentemente, 3 crianças, como você pode ver nessa notícia da Globo, perderam suas vidas por meio dessa trend. Se o Tony conseguiu se afastar, ou se aquele post final foi exatamente o que parecia ser, é uma coisa que a gente provavelmente nunca vai saber a resposta. Imagine que o destino fez você encontrar a sua alma gêmea, uma pessoa que sente que vai passar o resto da vida com ela. Mas será mesmo que ela pensa a mesma coisa? Um post do Reddit começa com um título assim: "Traí minha namorada de 4 anos o ano de 2016 inteiro e não me sinto mal nem um pouco. Vou desaparecer em maio e me mudar de estado." E ele continua: "Foram principalmente 3 meninas que conheci no Tinder, mas teve mais uma que conheci num show. Minha namorada é enfermeira e trabalha tanto que foi fácil. Fiz questão de tirar muitas fotos e salvar todas as mensagens também. Vou deixar tudo isso para ela achar quando eu já tiver ido. Também deixei ela comprar um carro para mim ano passado no meu aniversário. Ela acha que a gente vai casar e ter um futuro juntos. Ela é basicamente a base financeira da casa. Ela me incentivou a tirar o ano para focar nos estudos. Aceitei a oferta. Ela paga o aluguel, todas as contas e as 2 prestações do carro.
Por que eu fiz isso? Tenho certeza que vocês estão se perguntando. Bem, ela adotou o nosso filho no fim de 2015. Sempre vi e ainda vejo o aborto como assassinato. A gente conversou sobre isso na época em que ela me disse que queria fazer. Ela deixou claro para mim que ia fazer independente do que eu sentisse. Então, eu chorei a perda do meu filho e decidi que eu ia fazer o meu melhor para machucar ela do jeito mais forte possível. Fingi que apoiava a decisão dela. Eu devia ter ganhado um Oscar por essa performance. Enganei ela totalmente. Fiz ela acreditar que eu apoiava a decisão. Então, no ano passado, me dediquei a fazer tudo o que estava ao meu alcance para manter ela estressada e frustrada. Não tão frustrada a ponto de terminar comigo, e feliz o suficiente para continuar apaixonada por mim. Ela não sabe que o homem que ela ama morreu junto com o filho que ela assassinou. Em maio, vou sumir da vida dela enquanto ela tá no trabalho. E vou deixar prova das minhas traições na cama da gente para ela encontrar. Meu único arrependimento é que eu não vou poder ver ela se despedaçar. Essa foi bem curta, mas acho que vocês pegaram a ideia. O rapaz não ter simplesmente terminado com ela em vez de fazer todas essas coisas. A real é que você nunca sabe que tipo de gente dorme ao seu lado. E claro, teve alguns comentários. Nossa, você é um ser humano tóxico. É esse o jeito que você trata uma pessoa amada? Quando ela erra, você quer destruir? Alguém faz uma coisa que você acha moralmente errada e você fica por perto para arruinar? É essa a sua linha de pensamento? E ainda fica magoado porque ela não quer lidar com uma segunda pessoa doente igual a você? Como eu falei, decisões horríveis. E eu realmente não entendo nada disso. E já me formei agora, mas começou faz um ano. Conheço ela há 2 anos. Ela e eu éramos muito próximos. Ela sabia praticamente tudo sobre mim. Eu confiava nela e contava um monte de problemas profundo e pessoal. E ela me ajudou muito. Tive surtos grandes de choro na frente dela. E ela me confortou e me ajudou a passar por eles. Ela sabia o quanto eu estava mal. E mesmo assim, fez muito esforço para me ver melhorar. Ela queria que eu me tornasse alguém de quem eu me orgulhasse. Ela não era como qualquer outro professor. Muitos alunos não gostavam dela, mas também não odiavam. É só que ninguém sabe o quanto ela é incrível quando você realmente chega a conhecer. Eu falava com ela quase todo dia, 1 ou 2 horas nos meus últimos 2 anos. E a gente chegou a saber muita coisa um do outro. A gente contava quase tudo. Eu sei muito mais do que ela pensa que eu sei por causa das redes sociais. Ela mantém as dela bem privadas, mas eu fucei muito e descobri um monte. Ela se sentia confortável e mostrava fotos sobre a vida dela. E eu retribuía. Às vezes, quando ela me contava alguma coisa sobre a família dela, eu já sabia exatamente de quem ela estava falando, como a pessoa era, etc. Ela não gostava mais tanto do trabalho como antes, e é por isso que eu acho que a gente ficou tão próximo. Se não fosse por isso, ela não teria colocado tanto esforço em conhecer um aluno. Ela me dizia como odiava o trabalho e como queria pedir demissão para seguir outra coisa. Parecia que ela era a minha única amiga de verdade durante o ensino médio. Sei daquele negócio que o professor não deve ser amigo de aluno. Quando a gente começou a conversar, ela me disse o bairro em que morava, porque tinha se mudado e eu perguntei onde. Um dia, ano passado, pouco antes de eu ir trabalhar, resolvi dirigir até o bairro para ver se conseguisse encontrar a casa dela. E encontrei. O carro dela estava na garagem. Fiquei chocado por ter achado de verdade. E fiquei muito assustado e nervoso. Mas continuei fazendo isso várias vezes por semana. Um dia ela me contou que ia dar uma festa. E eu perguntei de brincadeira se eu podia ir. Ela disse que eu precisava descobrir onde ela morava. Não sei se ela falou de brincadeira ou se ela realmente queria que eu fosse. Ou
se ela sabia que eu já sabia. Obviamente, eu não fui, mas ainda me pergunto o que teria acontecido se eu aparecesse. Talvez eu tenha aparecido num universo alternativo. Depois piorou. Eu passei a dirigir o mesmo trajeto que ela até a escola. Sempre ficava uns 2 carros de distância quando a gente estava longe do colégio. Mas perto do colégio, eu ficava do lado ou atrás dela. Acho que ela nunca percebeu, até eu querer que ela percebesse. Ainda passo em frente várias vezes por semana. Às vezes, fico sentado no carro por horas, olhando para a casa dela de longe. Eu sei que é horrível, eu traí a confiança dela fazendo isso por tanto tempo. Mas não consigo parar. Só quero ter certeza que ela está bem. Não vejo ela desde que saí da escola. E quero ir visitar ela. Mas ao mesmo tempo, eu não quero. Faço isso para tentar esquecer dela. Sou tão idiota. Espero receber o que eu mereço. Não consigo imaginar o quão pior isso pode imaginar. E claro, teve vários comentários. De um lado, ela traiu a autoridade dela sobre você, compartilhando tanta coisa sobre o quanto ela odeia o trabalho. Compartilhando a vida dela com você e sabendo que você sabe onde ela mora. Abusar dessa autoridade é meio que tirar vantagem. Tem gente que ama drama. Você realmente quer ser sugado para dentro disso? Tenta olhar por outra perspectiva e talvez você descubra que hoje não gosta mais dela. E ele responde: eu nunca me senti que ela me traiu. Tudo que ela fez foi me ajudar em momentos muito ruins. Ela nunca me sugou para nada. Teve semanas em que eu tive meus dias ruins e me fechei. E ela me deu espaço. Ela não gosta de drama. Ela sempre é tranquila e cuida da vida dela. Ela não ligava pro que os outros pensavam. Outro comentário sugerindo: descobre onde ela toma café ou faz compras e encontra com ela fora do colégio. Agora você é adulto e podem ter uma amizade adulta. A obsessão precisa ser tratada em terapia. E ele responde: não sei se estou pronto para vê-la ainda. Não quero que ela ache que eu sou dependente demais dela. Tenho medo que ela me pergunte o que ando fazendo da minha vida. Porque eu não fiz nada. Não entrei na faculdade, não quero que ela se sinta decepcionada comigo ou com ela mesma, por ter tentado tanto me ajudar, só para eu me tornar um lixo inútil. De novo, uma confissão muito esquisita. E na real, tem muita gente esquisita que faz isso. Fica seguindo os outros sem motivo algum, às vezes você não é nada dela e te segue. É bem bizarro. Mas se você perceber que alguém tá te seguindo ou fazendo coisas relacionadas a isso, vai numa delegacia e denuncia, porque isso não é normal. Pessoa que te segue não é normal. E com isso a gente encerra o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixe um comentário ou uma sugestão do próximo vídeo. Eu amo ouvir o que vocês têm a dizer. E também me conta qual você prefere, confissões ou histórias. Tem sido um debate grande. E eu tô curioso em saber. De qualquer forma, vou continuar trazendo os dois. Dito isso, se cuide, amo você e até o próximo vídeo.